Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje vamos estudar o Evangelho segundo João, capítulo 6, versos 39 e 40, que dizem: E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Bom, queridos, nesse trecho Jesus diz qual é a vontade de Deus para todo ser humano, que nenhum se perca. As Escrituras nos dizem que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse é o desejo de Deus. É claro que há aí o papel da decisão do ser humano. Cada um é livre para decidir se quer caminhar ao lado da luz, ao lado da bondade, ao lado do amor ou não. Agora, esses que querem andar do lado da luz, da bondade, do amor e seguir a Deus, o que Jesus nos diz é que a vontade de Deus é que nenhum desses se percam. E ele não vai perder nenhum. Pelo contrário, ele vai ressuscitar a todos no último dia. Deus tem essa alegria de nos dar a nós o reino dele. Foi isso que Jesus diz: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-lhes o reino. E quem é que desejando esse reino vai se perder? Ninguém. Em João capítulo 10, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Ninguém os arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então Jesus diz: as minhas ovelhas eu tenho em minhas mãos e ninguém as tira de mim. E ele ainda compara: Deus é maior que todos. Quem é que vai enfrentar Deus? Ninguém. E Deus quer, e Deus guarda esses que querem a verdade, que querem o amor. Deus as guarda e ninguém as arrebata da mão de Deus. E isso tem que passar uma segurança enorme para aquele que crê. Uma segurança de que nós estamos guardados, protegidos, e que a nossa fé, a nossa salvação, Deus tem todo o compromisso de nos proteger, de nos dar ela completamente. Em 1 Pedro capítulo 1 diz que pelo poder de Deus nós somos guardados, mediante a fé para a salvação que está preparada. Então é Deus que nos guarda. Enquanto nós desejarmos a luz, na luz nós ficaremos. Porque é Ele que nos guarda. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, numa belíssima declaração, diz: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Por isso que tem que olhar com muita atenção a tanta propaganda que se faz em relação ao diabo. O diabo incomoda, o diabo age, o diabo existe. Mas quem nos guarda é Deus. E ninguém arrebata as ovelhas de Deus da mão dele, porque ele é maior que todos. E o apóstolo Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? E lembrem na primeira carta de João que nós estudamos: quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu e ainda ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Então veja só, querido, se você quer a luz, debaixo da luz você ficará. Porque Deus é por nós. Quem será contra nós? E ele diz: quem intentará acusação contra nós, se é Deus que nos justifica? E quem nos condenará, se é Ele que intercede por nós? Então veja, Deus é por nós, Deus nos justifica e Deus intercede por nós. E Ele é maior do que todos e ninguém nos arrebata das mãos dele.
Veja a segurança que isso nos dá. Fique tranquilo, querido. Fique tranquilo. Não tenha medo de nada, porque Ele nos justifica, Ele nos perdoa, Ele intercede por nós e Ele nos guarda. Estamos protegidos por Deus. Ele continua mais à frente em Romanos 8, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, trazendo aqui todas as forças das trevas, nem coisas presentes, nem coisas futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ninguém te separa, querido, do amor de Deus. Deus te ama e Ele tem o poder de guardar você de se perder, a menos que você deseje as trevas. Agora, se você quer a luz, nada te separa do amor de Deus. Isso já está conquistado, está selado na cruz e na vitória de Deus e no amor de Deus por você. Ele continua, e a vontade de Deus também é que eu ressuscite todos esses no último dia. Você será uma pessoa que será ressuscitada e viverá eternamente. Jesus diz em João capítulo 11, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Jesus está te perguntando, você crê nisso? Que ainda que morra, você viverá? E se você vive e crê nele, jamais morrerá. Meu irmão, a morte já morreu. Em Cristo, a morte foi vencida, foi totalmente... ela perdeu o seu poder. Por isso que o apóstolo Paulo chega a zombar da morte. Ele diz, onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder? Cadê? Você foi destronada, você foi vencida e foi humilhada na cruz. O apóstolo Paulo chega a dizer, eu já estou assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu falo isso também, pelas Escrituras, que eu já estou assentado nas regiões celestiais, que eu já estou guardado em Cristo para esse dia. A menos que, como eu já falei, se a gente se decidir não ir para lá. Mas se você quer, meu irmão, a morte está morta e você está seguro nas mãos dele. E no verso 40 ele diz, a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então é você olhar para Jesus, para Ele, para Jesus e crer. Creia no que Ele te diz. Creia que Ele ama você. Creia que Ele perdoou os seus pecados. Aceite isso pela fé. Ah, mas o que eu preciso fazer? Meu irmão, já disse o que você precisa fazer. É olhar para Ele e crer. Não tem mais nada a ser feito. Creia no amor dele. É claro que em resposta a essa fé, você, já que quer a luz, vai procurar andar na luz. Mas é você olhar para ele e receber a salvação que ele já te deu. Em 2 Coríntios capítulo 4, é dito que Deus ordenou que das trevas brilhasse a luz. Brilhou em nosso coração, para dar a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então nós conhecemos a glória de Deus aonde? Na face de Jesus Cristo. Olhando para Ele, crendo nele, você já está salvo. João capítulo 3 nos diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quem crê nele não é julgado. Você não é julgado, porque já recebeu a salvação que ele te deu. No capítulo 5, nós já estudamos também, diz que quem crê nele já passou da morte para a vida. Como eu já disse, a morte morreu, já foi vencida e você está eternamente já com Deus. A eternidade com Deus já começou. Para mim e para você, já começou. Porque a semente da vida eterna já foi colocada no nosso coração. Em Romanos capítulo 6, nos é dito, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna mediante
Cristo Jesus, o nosso Senhor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos dá essa vida eterna. Então essa é a vontade de Deus. Que nenhum se perca, que todos esses que querem sejam ressuscitados, bastando crer nele, crer nesse amor. Meus amados, tem coisa mais linda que isso? Que Deus te guarda, que Deus te salva, Deus te guarda e Deus te quer. Você quer também? Eu quero. Então, creia nele, confie nele e caminhe nessa terra, já vivendo a vida eterna que ele já te deu. Nós já estamos assentados nas regiões celestiais, a morte morreu e já viva como um ser eterno e que viverá eternamente no amor de Deus. Meus amados, que Deus lhes abençoe, a graça e a paz do Senhor.